Olha como o Floquinhos está maravilhoso de banho tomado para a gente conversar hoje sobre o aeróbico em jejum e o aeróbico alimentado. Quando usar cada um corretamente. Então já clica no gostei, se inscreve aqui no canal, porque eu tenho que comprar ração para esse belo exemplar canino viver eternamente. Já apelei agora para o teu emocional canino. Vamos para o vídeo. Gente, o aeróbico em jejum e o alimentado, os dois são bons, tá? Porque fica uma briga assim de, esse é melhor, aquele é melhor, quando na verdade os dois são bons dependendo do contexto que a gente quer. Então, a pergunta é, quando um aluno meu da consultoria vem e fala, olha, eu quero fazer um aeróbico, qual seria o mais eficiente? Para responder isso, eu preciso entender qual que é o objetivo dele, certo? Então vamos assumir que esse aluno meu, ele quer passar num teste de aptidão física. E aí nesse teste de aptidão física, né, do TAF, da polícia, do bombeiro, do enfermeiro, não sei. Ele precisa melhorar o seu condicionamento cardiorrespiratório. Então, o aeróbico em jejum, ele não vai melhorar o condicionamento cardiorrespiratório. Por quê? Porque ele é feito de baixa intensidade. Para a gente melhorar esse condicionamento cardiorrespiratório, a gente tem que treinar mais perto do limiar aeróbico. Leandro, mas você não pode fazer um vídeo especial para TAF? Eu já fiz, tá? Só procurar dentro do Twin mais tema. Vamos falar desse aqui do aeróbico. Eu não vou fazer TAF. Não, tudo bem, mas eu quero te explicar isso, porque se você quiser melhorar o teu condicionamento cardiorrespiratório, você vai fazer o aeróbico alimentado com intensidade alta. Mas você vai dizer, não é algo que eu tô querendo não, sabe? Porque isso aí não serve para nada. Eu só quero ficar forte, musculoso, bonito, viril. Então, o que acontece é que algumas pessoas travam o seu desenvolvimento muscular por baixo condicionamento cardiorrespiratório. Eu vejo isso bastante lá na consultoria. Como é que eu posso perceber isso, Leandro? Uma coisa é você fazer uma rosquinha testinha. É um exercício um pouco mais isolador, usa músculos menores, né, menos músculos, usa só o tríceps basicamente, o resto é estabilizador. E você consegue levar até a falha ali, você percebe que não sobe mais, você tenta mais um quarto de movimento, acabou a série e você levou o tríceps até a exaustão. Isso é extremamente eficiente para o tríceps. Só que você vai perceber que a sua frequência cardíaca, a sua frequência respiratória não subiu tanto assim. Não está hiperventilando. Você não está com batimento cardíaco a 200 por hora. Isso é maravilhoso para desenvolvimento da musculatura. Do cardiorrespiratório, não. Você diz, tudo bem, mas eu quero desenvolver a musculatura. Tá beleza? Então tá beleza. Só que aí, você vai lá e compra o curso de dieta, monta uma dieta bulk, ganho de peso. E você começa a comer e treinar pesado. E a tua força vai subindo. E você vai colocando mais peso nesse exercício de rosca-testa em todos os outros. E tá tudo ótimo. Mas aí, no agachamento livre, você começa a falhar o cardiorrespiratório antes da musculatura periférica. A musculatura sistêmica, o coração, falha antes da musculatura periférica, os músculos dos membros inferiores. Isso é bom ou é ruim? Qual que é o objetivo do treino? É hipertrofia muscular. É ruim. Não, o treino aí tá só para fazer saúde, ter uma condição motora razoável, tá tudo certo, não ligo para condição estética. Então não esquenta a cabeça, tá? Então não esquenta a cabeça, tá tudo certo. Faz o agachamento até a falha, se o coração falhar, se a perna falhar, já vai ser suficiente para você poder pegar a moedinha que caiu no chão sem mostrar o reguinho atrás, tá tudo bem. Agora, se você quer hipertrofia, você tem que levar a musculatura até a falha. E para isso você está limitando por causa do teu coração e do teu pulmão. Então isso não é bom. Tá? Então um aeróbico num processo de bulking alimentado com intensidade é, vamos colocar assim, atuante do processo de hipertrofia muscular. Porque ele permite que você treine mais pesado cada músculo do seu corpo. Numa rosca-testa, numa rosquinha concentrada, você não vai ver diferença. Agora, nos exercícios de dorsais, nos exercícios de membros inferiores, você vai ver diferença. Isso vai atrapalhar o teu processo de hipertrofia. Então ali é indicado. E o aeróbico em jejum? Quando é que eu vou usar ele então? O aeróbico em jejum, ele não melhora o teu condicionamento cardiorrespiratório. E é engraçado que o pessoal acha que sim. Por exemplo, lá na caixinha de perguntas do Instagram, que eu abro todo dia, o pessoal fala, eu já faço o cardio em jejum, já estou melhorando o meu cardiorrespiratório. Não tá. É baixa intensidade. E quando é que ele vai servir bem? Para que ele serve então? Para você gastar calorias. Mas o outro também gasta. Sim, o outro também gasta. Aqui gasta menos? Sim. Então isso quer dizer que o outro é melhor, é mais completo?
Sim e não. Se você precisa fazer uma carga de aeróbicos com intensidade para gastar calorias e a sua dieta, o seu treinamento comporta, então você está comendo bem, você está treinando bem, e isso não está atrapalhando em nada, tudo bem. Agora, quando você está num cut, você está reduzindo a tua gordura corporal, você fazer um aeróbico de alta intensidade pode roubar a energia do seu treino de musculação. E com isso, você rende menos na musculação para render no aeróbico, só que você só queria queimar calorias, porque o teu condicionamento cardiorrespiratório está razoável, até porque a tua força está caindo no cut. Então fica cada vez mais fácil do teu músculo dar conta, antes de falhar o teu sistema cardiorrespiratório. Então agora um aeróbico em jejum não só pode ser bom, como pode ser melhor do que o alimentado, porque ele vai te poupar para você poder treinar a musculação um pouco mais pesado, o que vai te ajudar a sinalizar melhor e manter a tua massa muscular. Então tudo depende do contexto, os dois são bons. Quero colocar aqui agora uma opção que não é acadêmica, e sim é prática. Vamos dizer, olha, para esse aluno aqui tem que ser esse aeróbico porque beleza, é isso aqui que ele vai precisar. Ok, mas ele não faz. Não, Leandro, mas a gente está discutindo gente que é fraca. Não, a gente está discutindo gente. A gente está discutindo pessoas. Se você tem essa força, se você tem essa vontade, parabéns, que legal. Mas sabe que tem gente que não tem. Como eu estou falando aqui para pessoas, vamos colocar assim, regulares, que não são da área, mas eu também estou falando para professores aqui. Inclusive, se tiver professor de educação física, escreva nos comentários, só para saber quantas pessoas tem. Ou alguém, nutricionista, fisioterapeuta, alguém que é da área. Gente, vocês têm que tratar os alunos de vocês como pessoas. Se você perceber que o cara não tem aderência em um, é o outro. Mas não é completo. Mas o outro é menos completo ainda, porque ele nem faz. Então, às vezes, compensa você trabalhar com o segundo melhor método do mundo o ano inteiro do que o melhor método do mundo por uma semana, ou às vezes nem isso, tá? Então estude cada caso. E se você não é profissional da área, estude você a si mesmo. O que eu vou ter mais aderência? Isso não quer dizer que precisa ser eterno. O que eu vou ter mais aderência hoje? Até que eu tenha capacidades maiores para ter aderência a algo mais complexo. E isso é o princípio da progressão. Só evolui no esporte, só evolui no físico quem faz por muito tempo. E para fazer por muito tempo tem que ser sustentável. Então é aquele famoso cara que você olha lá e ele fala, ele não faz um treino tão legal, ele não faz uma dieta tão legal, ele não faz o cardio tão legal, mas ele tem o corpo melhor que a maioria. Por quê? Porque pelo menos ele faz alguma coisa. Isso vai levar ele só até um patamar baixo se comparado ao que todo poderia ser, mas às vezes é um patamar que já está interessante, que já é melhor do que simplesmente não fazer nada. E quando eu falo não fazer nada, não necessariamente é não ir nenhum dia. É aquele cara que às vezes vai 2 dias na academia, falta 5, aí vai mais 1. Ele nunca parou de treinar, mas ele também nunca treinou decentemente porque ele nunca seguiu nada. Agora, uma pergunta que vocês podem fazer. Qual é o melhor aeróbico? Fazendo antes do treino ou depois do treinamento? Qual que eu vou perder mais gordura? Qual que eu vou ganhar mais condicionamento? Eu deixei aqui então explicado nesse vídeo porque também depende. Então você tem que ver o que é bom para você escolher o certo. Tem que ser depois, tem que ser antes? Dá uma conferida aqui.